verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira, porque não suportam a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. A paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala para ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Senhor vem falando que Jesus está voltando e muitas vezes a igreja está desperta, está dormindo. E a mensagem que o Senhor me deu, desde ontem estava eu indo em casa, meditando, essa profecia é contra os maus pastores, os maus padres, os maus líderes que não apacentam as ovelhas. Esta palavra é para exortar os pastores desta cidade, a todos. Ezequiel 34, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores: assim diz o Senhor Yahvé: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Quantos pastores hoje financiam turismo para Israel, parcelando em 10, 12 vezes, naquela Babilônia lá cheia de idolatria? Quantos pastores não usam da palavra de Deus como meio de ganhar dinheiro para fazer suas campanhas? Campanha disso, é campanha daquilo, exigindo valores. Usando o Espírito Santo, que o Espírito Santo revela. O Espírito Santo está revelando tantas pessoas com 100 reais, com 50 reais. Cuidado. Porque esses são os apacentadores de si mesmos. Eles usam os espíritos de adivinhação para falar que é do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para revelar o que você ganha. O Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo não é para pedir dinheiro, como muitos fazem. Muitos estão brincando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito séria. E essa palavra aqui é para exortação. O Senhor vem para exortar os pastores dessa cidade, aos padres dessa cidade, que usam da palavra para fins próprios, para apacentar-se a si mesmo, para fazerem suas viagens, para fazerem seus passeios, mas esquecem das ovelhas. Esquece de amparar os órfãos e as viúvas, como o Senhor fala em Deuteronômio 14.
Dízimo é para apacentar as ovelhas, não é para apacentar a si mesmo. Não é para enriquecer a si mesmo, mas sim para cuidar daqueles que mais precisam. Comeis a gordura e vos pedis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalece, a doente não cura, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem que as buscasse. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Antes apacentaram-se a si mesmos, deixaram de apacentar as minhas. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles a deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, pois livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não mais lhe servirão de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e eu as buscarei. Então você, ovelha, que não foi apacentada, que está ferida, que está machucada, o Senhor te chama. O Senhor quer te buscar de volta. O Senhor quer te curar, quer te sarar, ovelha machucada e ferida. Por maus pastores, por pastores que só pensam em si mesmos, que só fazem passeios finais de semana com a família, mas esquecem das ovelhinhas. Pastores que financiam o turismo para Israel, que está financiando o governo do anticristo, porque é que lá virou uma Babilônia. Essa é Israel de hoje. Mas o Senhor vem para buscar os verdadeiros israelitas. E os verdadeiros israelitas estão espalhados entre as nações. Ovelhas. E o Senhor te chama hoje de volta. Ovelha perdida, desgarrada. Como diz, o Senhor deixa as 99 para buscar aquele que está perdido. E o Senhor te chama hoje, ovelha. Você que não foi cuidada. Você que saiu do primeiro amor. O Senhor te chama de volta hoje, para o aprisco das ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas. Livrarei de todos os lugares, por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, as trarei junto à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. E ali se deitarão num bom rebanho, e pastarão em pastos gordos, nos montes de Israel. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e a farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte eu a destruirei. Deus chama os fracos para serem fortes, para combater os fortes. Escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os que se dizem sábios. Tem muitos que se dizem sábios, conhecedores, porque tem teologia, tem escatologia.
mas não tem amor e misericórdia pelas ovelhas. Por isso que o Senhor vem hoje para buscar as ovelhas desgarradas e perdidas, por causa de maus pastores, maus padres, porque não pregam a verdade, pregam apenas o que convém, pregam para apacentar a si mesmo, não pregam o evangelho que salva, cura e liberta, mas só prega prosperidade, riqueza, que a vida é só vitória, é bênção. É só isso. Mas não prega salvação, não prega arrependimento, não prega santidade, não prega contra o pecado e não prega a volta de Jesus. E o Senhor vai cobrar de cada um deles. No dia do grande dia vai falar, apartai-vos de mim. Muitos vão falar, expulsei teu nome, curei, profetizei, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, para o lago de fogo. E muitos acham que é brincadeira isso. Tem muitos pastores que não compreendem essa passagem. Não gostam de ser exortados. Não gostam que fale a verdade, porque tem medo de perder seus fiéis. Porque seus fiéis sustentam com seus dízimos. Não trabalham. Ficam nas costas das ovelhas. Pastores que não têm coragem de pôr a mão na massa, mão no arado, de vir para a rua pregar o evangelho, pregar a verdade, curar os feridos. Pastores só ficam atrás dos seus púlpitos. Atrás do púlpito é fácil. Atrás de um celular fazendo vida de casa também é fácil. Mas na rua é diferente. Não tem coragem. E a gente vem expor isso aqui, não para condenação, mas sim para exortar os maus pastores, que não se arrependerem, e não voltarem aos caminhos do Senhor, e começar a apacentar as ovelhas. Serão postos à sepultura. Com palavras do próprio Senhor. E quanto às vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos peitos? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com vossos peitos? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com vossos peitos, e beberão o que haveis sujado com vossos peitos. Por isso o Senhor Jeová assim diz, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto lavo com o ombro das empurrões, e com vossos chifres escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora. Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Eu suscitarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, e ele servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. E o Senhor disse, Davi, Jesus veio da descendência real de Davi, da linhagem real humana de Davi. Filhos de Jacó, José, que desposou Maria. Olha aí como é que encaixa. Jesus que vai apacentar. Não é esses pastores, nem padres, que apacentam mais a si mesmos, que não pregam contra idolatria, padres que não pregam contra idolatria. Tem medo de expor a verdade. Serão cobrados também no dia do juízo, por levar muitas almas para o inferno. Fica pregando que é parecida. Fica pregando que Maria intercede, que Maria media. É contra as Escrituras. Só existe um advogado e só existe um mediador, que é Jesus Cristo.
Nem Maria, nem Aparecida podem fazer nada. E eu, o Senhor, lhe farei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu monte farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto. A terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as ataduras do seu jugo, e a livrar da mão dos que serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão. Habitarão seguramente e ninguém haverá que as espante. E eu levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, e nem mais levarão sobre o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Que assim seja. Que assim seja. Um ótimo dia. Amém. E essa passagem de Ezequiel 34, que fala para exortar os pastores, fala também aqui em João capítulo 10. Em João capítulo 10, ele fala do verdadeiro pastor, o bom pastor. E se você meditar ela encaixa completamente com a profecia de Ezequiel 34, que é a profecia contra os maus pastores de Israel. E isso serve para os dias de hoje. Isso é para exortação, para que se arrependam e comecem a voltar a pregar o evangelho da verdade e da justiça. E não o evangelho de campanhas, de vitórias e só bênção. Evangelho que salva, evangelho que cura e liberta e transforma a vida. João capítulo 10, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. E este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. A chama pelo nome, e as ovelhas e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aqui o Senhor manda tirar para fora. Tirar para fora das falsas igrejas. Das igrejas que ficam pregando vitória, bênção, campanha disso, teologia daquilo, e esquece o verdadeiro evangelho. O Senhor chama para fora ovelhas, porque Deus vai apacentar você. É Deus que vai guardar você. É Deus que vai suprir você. É o próprio Senhor. Ele vai cuidar de cada uma. Ele que vai guiar através do Espírito Santo. Aqui fala, se você pegar um curral de ovelhas, as ovelhas só ouvem a voz do pastor. Se chegar um estranho, elas não conhecem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando pastores pregam somente para apacentarem a si mesmo. Padres também que só pregam para apacentarem-se a si mesmo. Cuidado. Em vez de ouvir certos religiosos, comece a ouvir a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a meditar. Porque o próprio Espírito Santo ensina. Quando você começa a conhecer a verdade, e quando você deixa o Espírito Santo te revelar
através da palavra, você começa a deixar falsos pastores, falsos padres que não pregam a verdade. E o membro fiel da igreja tem todo o direito de exortar, tanto os maus pastores como os maus padres. Se ele não ouvir, chame testemunha. Se não der, sai fora. É como diz Apocalipse 8,4. Sai dela, povo meu. Para que não sejais participantes dos seus pecados, porque já estão acumulados até ao céu. Apocalipse 18, versículo 4. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, somente por Jesus você chega ao Pai. Não é por intermédio de Maria, nem de um outro santo que morreu. Quem criou que Maria media é doutrina de homens. Homens que criaram essa doutrina. Que Maria é mediadora, que Maria é intercessora, que Maria é advogada. Doutrinas humanas. Onde tem a mão do homem no meio, já viu o que dá, né? Quando tem a mão do homem no meio. Está levando muita gente para a perdição. Sendo que a própria palavra fala: eu sou a porta. O próprio Jesus é a porta. Ele é o único mediador. Ele é o único advogado. Não existe outro meio de se chegar até a Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Os ladrões e os salteadores, Jesus se refere aos profetas. Aos profetas que Deus levantou para alertar o povo de Israel. E hoje estou alertando aqui você, alertar esta nação do engano que está por vir. Mas muitos não dão crédito a essa palavra. E eles não ouvem. Não ouviram os profetas. Aí Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e eu tenho com abundância. O ladrão nada mais é que Satanás, o diabo, o pai da mentira, que mente desde o princípio, que enganou Eva, que enganou Adão. Aí Adão foi lá e culpou Eva, e a Eva foi lá e culpou Satanás, a serpente. Aí vai culpando um ao outro, mas não vê o erro, não reconhece que desobedeceu. Muitas pessoas são assim. Muitas vezes, às vezes, a gente culpamos o próximo pela injustiça que sofre, mas não sabe também que teve culpa. É fácil culpar os outros. Por isso que o Senhor fala: analise-se a si mesmo. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. É Jesus falando. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Tem muitos pastores mercenários, padres mercenários, padres que não pregam contra a idolatria. São mercenários. Pastores que não pregam a verdade contra o adultério, segundo o terceiro casamento. Por meio de perder fiel por causa do dízimo. São mercenários. Aí vem o lobo. Aí ele pega e foge. Falei: eu? Não vou enfrentar não.
Ah, manifestou lá, não vou expulsar não, porque não tem autoridade. Porque não tem autoridade. Porque quem está com Cristo tem autoridade. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai o ama, porque dou a minha vida para tornar e para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento é o que recebi do Pai. Assim tornou a haver divisão entre os judeus, por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros: essas palavras não são de um demoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego? Aqui quando Jesus ele cura um cego, será que um demônio pode abrir os olhos de um cego? Fazer ouvidos se ouvirem? Não. Só Jesus. Jesus tem a chave da vida e da morte. Jesus tem a chave de Davi. Apocalipse 3, versículo 7. Versículo 7. Eis, o que eu abro ninguém fecha, o que fecho ninguém abre. Quem tem a chave é Jesus. Porque Jesus, quando desceu à mansão dos mortos, ele tomou a chave da morte. A partir daí, Satanás não tinha mais poder sobre a vida e a morte. A partir daí é Jesus. Então é Jesus hoje que decide pela tua vida. E se você continuar resistindo ao Senhor, resistindo ao Espírito Santo, adorando a outros deuses, seguindo a outros ídolos, vai ser abatido. Deus vai abater. Deus está tratando, mas continua resistindo. Resistindo ao Espírito Santo, resistindo a Jesus, para servir a outros ídolos. Mas como diz, Deus vai extirpar o ímpio dessa terra. Deus vai tirar o maligno, o mal. E quem pratica injustiça, maldade, iniquidade, vai ser aniquilado. Se não se arrependerem dos maus caminhos, se não buscarem a face do Senhor enquanto se pode, sofrerão. E muitos que ficarem, vão ficar na mão do anticristo. Muitos vão ter que vir na dor. Pois o mundo está sendo preparado para isso. Para o governo mundial, o espírito do anticristo está aqui. Assim como está a igreja, também está o espírito do erro agindo. Porque na hora que a igreja sair, você vai ver o caos que vai estar isso aqui. Vocês vão ver o caos que vai estar essa terra. Não queira ficar. O Senhor chama hoje: arrependei-vos. Porque ainda a graça está aberta. Mais uma hora esta graça vai se fechar. E não terão, porque foram avisados. Não terá desculpa no grande dia, porque foi avisado, foi alertado, tanto para os maus pastores, tanto para os ímpios, tanto para a igreja. Acorda, povo de Deus. Acorda, Guararapes. Acorda, nação brasileira.
porque a nossa liberdade está indo embora. Eles querem fazer um governo igual ao da China. O comunismo está sendo implantado e as pessoas não estão percebendo. Enquanto a gente ficar quieto, o povo de Deus não se levantar, não põe a mão no arado, a liberdade nossa, de nossos filhos, nossos netos, não podemos deixar na mão desses homens, desse sistema do maligno, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele já está condenado. Só basta que Jesus se manifeste com grande poder e glória para que expulse o príncipe deste mundo. Então o Evangelho, ele vem para quebrar as obras do diabo, as obras de engano, distorcido por maus pastores, por maus padres que não pregam a verdade e ficam enganando os fiéis, enganando a igreja, enganando as pessoas, para apacentarem-se a si mesmo. O pior é quando o pessoal vai fazer turismo em Israel. Ah, eu vou lá visitar onde Jesus passou. Eu vou lá ver onde o túmulo de Jesus é. Perca de tempo. Jesus não quer isso. Jesus quer que pratiquemos a verdade e a justiça. Ficam financiando lá, para Israel, passeios turísticos. Enchendo o bolso daquele povo lá, que não crê em Jesus. Rejeitam o Messias. Que se fez carne no meio de nós. Rejeitam o amor à verdade. E o povo evangélico vai lá e apoia. Pastores que financiam. Está financiando o governo do anticristo. Quem apoia isso está financiando o governo do anticristo. Porque o anticristo vai se assentar lá em Israel. O terceiro templo está sendo construído. E ele vai imitar tudo de Deus. E vai se dizer ser Deus. Vai se levantar com tudo que se chama Deus. Maomé, Buda, Aparecida, é chamado de deusa. Ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Se não se arrependerem dos seus ídolos, vão receber da ira de Deus. Mas tem gente que não gosta quando a gente fala essa verdade. Porque incomoda. Porque a palavra incomoda. Sábado lá em Araçatuba, pregando o Evangelho sobre o fim dos tempos, em Daniel 12. Uma mulher lá, uma senhora de uma loja, ficou incomodada. Engraçado que tinha mais 2 pregadores pregando numa praça, eu fui numa outra esquina para não atrapalhar. O que aconteceu? Todo sábado ela falou, essa bagunça aqui, foi bagunça nada. Se fosse showzinho ali, sertanejo, com som alto na praça, ninguém ia lá pedir para baixar o som. Veio implicar porque eu estava pregando o Evangelho. E ela me ameaçou. E ela veio para chutar a caixa de som. Eu falei, que o Senhor Jesus te repreenda. Ela correu. Ela fugiu. Por quê? Porque a palavra, a verdade incomoda. E esse Evangelho vai continuar sendo pregado. Porque Deus vai levantar mais homens, mais trabalhadores, nesta cidade e nesta nação,
para propagar o verdadeiro evangelho. Não tem onde correr, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, o Senhor Jesus te chama hoje. Arrependa-se. Abandonai os seus ídolos. E buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Porque Jesus está às portas. Os portais estão se abrindo. E logo ele virá, com grande poder e glória. Mas, cuidado. Antes da volta de Jesus, na sua segunda vinda gloriosa, porque a primeira vinda ele já fez, há mais de 2000 anos atrás, se tornou homem no meio de nós, através de uma virgem, veio para libertar o seu povo e morreu numa cruz para que todos tivessem acesso a Deus por meio dele. Onde o véu se rasga. Ele só vai voltar mais uma vez. Jesus não vai vir 3 vezes, 4 vezes. A segunda vinda é gloriosa, com todo o poder, sobre as nuvens. O céu vai abrir como um pergaminho. E ele e seu exército virá para enfrentar o príncipe deste mundo que está montando, juntando as nações para batalhar contra ele. Mas eles a vencerá com o sopro da sua boca. Por isso o Senhor fala, permanecei firmes. Permanecer no Senhor, firmes até o fim, e será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Suportar tudo até o fim, perseguição, fome, mas não negar o nome de Jesus. Porque aquele que negar o nome de Jesus e aceitar a marca, vai perder a salvação. Vai ser lançado no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos e o falso profeta. Antes da volta de Jesus, glorioso, vem a apostasia. E a apostasia já estamos vendo. O amor esfriando ao próximo. Isso são os sinais que Jesus deixou. Sinais no céu. Sinais na terra. Mudanças climáticas. Rumores de guerra no meio geopolítico. Ameaça de rumores de uma terceira guerra mundial. Jesus deixou os sinais. Então estejais preparados, espiritualmente, buscando ao Senhor em secreto, se arrependendo dos seus pecados, para que tu e tua casa seja salvo, e tua família. Pois somente Jesus pode salvar. Assim como ele veio, assim como ele subiu, lá em Atos 1, sobre as nuvens, ele voltará. Porque Jesus é a esperança. Então não se engane com o arrebatamento secreto. Porque todo olho vai ver. Quando Jesus voltar sobre as nuvens, todo joelho vai se dobrar. Todo joelho. Não vai ter um joelho que não vai se dobrar. Porque verão o poder e a glória dele. Uns subirão para a alegria e para a vida eterna. Outros ficarão para a vergonha e humilhação eterna. Assim como Elias foi arrebatado por um redemoinho, a igreja também será arrebatada nesse grande dia da sua vinda gloriosa. É como diz, uns para a alegria e outros ficarão para a vergonha, por não terem ouvido a palavra, por não terem dado crédito à verdade, por ter rejeitado a verdade que poderia salvar. Mas preferem ainda continuar adorando seus ídolos,
de ouro, prata, bronze, gesso, madeira, que nada pode fazer. É tempo de mudança. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a face do Senhor. Ainda há tempo. Mas está ficando cada vez mais estreito. Cada vez mais vai ficar estreito. Vai ficar apertado. E quem não se arrepender vai pagar um preço muito alto. E Jesus não quer isso para você. Porque Jesus, quando ele veio, se tornou homem no meio de nós. Lá em Isaías 53 fala do Messias. Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o pecador. Aí tem gente que chega na gente, você não pode julgar, só Deus julga. Você não tem medo? Tem gente que chega uma vez na gente, no irmão, você não pode julgar, só Deus julga. Você não tem medo do julgamento de Deus? A gente tem que temer aquele que pode matar o nosso corpo e a nossa alma e lançar no lago de fogo. Não é temer a demônios, e nem temer a homens. É temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no lago de fogo. Dos seus adultérios, das suas fornicações, das feitiçarias que praticam. Jesus chama para o arrependimento ainda. Ainda há tempo para que todos sejam salvos. Para que não pereçam, mas tenham vida eterna. Só há um caminho. Jesus Cristo. Se alguém que lhe pregue outro, ou um anjo vir pregar outro, cuidado. Somente Jesus Cristo salva. Somente Ele media. Somente Ele te advoga. 1 João capítulo 2, versículo 1. Se alguém pecar, tem um advogado, que é Jesus Cristo. Já cai a doutrina que homens criou que Maria advoga na hora da morte. Criado pela igreja romana. Doutrina de homens. Neostório foi contra essa doutrina. Foi expulso da igreja. É só estudar o Concílio de Éfeso. Pesquise na internet, Concílio de Éfeso. Eles só falam do Concílio de Nicéia, quando montaram os livros, que é a Bíblia. Mas não mostram os estudos. Temos que pesquisar os estudos, a história da igreja. Os concílios. Muitos foram contra certas doutrinas e foram expulsos. Por quê? Porque homens criam suas doutrinas. Nós temos que seguir a doutrina de Jesus, que é a palavra. Essa é a verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Que desceu no meio de nós, se tornou homem no meio de nós. Lá em Isaías 53 fala dele. Fala quem Jesus era. Sem atração, não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha beleza que cativasse os homens. Homem de dores, carregou tudo por nós. Carregou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Carregou sobre si as nossas enfermidades. E lá na cruz, ele intercedeu. O Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem. E lá na cruz intercedeu. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E hoje muitos estão crucificando Jesus de novo. Todo ano crucificando ele. Jesus está vivo. Jesus não está morto. Jesus não está no crucifixo. Jesus não está no objeto religioso. Jesus tem que estar dentro do seu coração. O reino de Deus tem que começar dentro de cada um.
nas ações e nas atitudes. É isso que o Senhor quer de nós. Para que tenhamos mais amor e misericórdia com o próximo. Seja da família, seja com o teu vizinho, seja com o teu amigo, seja com o teu colega de trabalho, seja com um morador de rua. É isso que o Senhor quer de nós. Que tenhamos um pouco mais de amor e misericórdia. Esse é o reino de Deus. É o que Jesus mandou os apóstolos pregarem. Ide e pregai o meu evangelho. Jesus não fundou nenhuma religião. Religião nenhuma salva. Senão todo mundo ia ser salvo. Porque o anticristo ele vai se levantar com tudo que fala de Deus. Que se chama Deus, né? E quem estiver dentro dessas falsas igrejas vai receber da ira, porque ele vai se levantar. Deus vai permitir que o espírito do erro haja, para que vocês se arrependam. Reconheçam que só existe um Deus único e verdadeiro. Só existe um, que é o Criador do céu e da terra, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas. Os ladrões e salteadores que vieram antes, que não deram ouvido. Mas Jesus ele veio para dar vida. Porque aquele que crê nele, confessar ele, se arrepender de todos os seus maus caminhos, e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Palavra do próprio Senhor. Arrependa-se. Busque quanto ainda há tempo. Porque Jesus, ele voltará. Não queira ficar aqui quando o anticristo estiver no poder. Quando ele mostrar a sua verdadeira face. Porque quando ele se levantar, ele vai trazer solução para o mundo inteiro. De paz, segurança, prosperidade. Ele vai almejar tudo que as pessoas querem. Tudo que as pessoas almejam. Coisas terrenas, os prazeres dessa terra. Amado, você é para ser um morador do céu, não nessa terra. Jesus fala que lá há muitas moradas. No meu Pai há muitas moradas. Nessa terra somos apenas de passagem. Estamos apenas de passagem. Nessa terra você não vai levar a sua conta bancária. Não vai levar o seu carro do ano. Não vai levar seu apartamento. Você não vai levar nada. Então o Senhor chama para o arrependimento. A gente tem que preocupar com a nossa alma. A alma, o nosso corpo é corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma é conforme as suas obras nessa terra. Conforme as suas obras, conforme as suas ações e suas atitudes. É isso que Deus vai julgar de nós, Jesus. Por isso que ele fala que vai vir como um leão. Ele vem para julgar as nossas ações. Por isso que ele fala, se arrependam. Reconheçam só Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador, mediador e advogado. Tire esses ídolos dos nossos corações. Porque Deus vai pôr a mão e vai pesar. Porque Deus não é só amor, como muitos pregam. Não, Deus é amor, você pode continuar no pecado, que Deus é amor. Não, você pode continuar. Não tem problema, Jesus é advogado, tá bom. Jesus é advogado. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele é justo. E a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens.
A justiça de Deus não falha. A dos homens ainda falha. Quantas pessoas inocentes vão presas? Quantas pessoas às vezes são presas por coisas que alguém nem fez, mas foi acusado falsamente. E sem prova a pessoa não consegue. Mas uma hora a justiça vem. A justiça divina vem. Então a justiça de Deus não falha. Pode ter certeza disso. A justiça de Deus é eterna. É como eu disse, Ele é bom e misericordioso, mas Ele é justo também. Então, se você se arrepender dos seus ídolos, abandonar os seus deuses e reconhecer somente Jesus, porque Jesus já andava com o Pai no princípio da criação. É por meio dele que chegamos ao Pai que está no céu. Se arrepender dos seus ídolos, da sua idolatria, da feitiçaria, Ele é justo e fiel para perdoar os pecados, e sarar, e curar todas as suas enfermidades. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem a cura, porque está no pecado, porque está na idolatria. Ah, eu queria ser curado disso, eu estou com uma enfermidade, mas está o coração em outros deuses. Está com o coração na Maria, está com o coração na Aparecida, está em Santo Agostinho, São Expedito. Como é que Deus vai curar se está na idolatria? Está no pecado? Deus só cura quando a pessoa abre o coração para Ele e reconhece Ele somente como Senhor. Aí Ele vem, cura e sara e transforma. É assim que Deus vai curar, se arrependendo, abandonando seus deuses e adorando somente ao Senhor Jesus Cristo. Porque é por meio dele que chegamos ao Pai que está no céu. Só a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. O primeiro mandamento, Deus deixa claro em questão da idolatria. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma. E não farás imagem, nem do que está no céu, nada do que está no céu, nem de aves, nem de répteis, nem de anjos, nem do que está na terra, de homens, de animais, e nem do que está debaixo das águas, debaixo da terra, de peixes, de seres nos mares. Deus fala que não é para fazer imagem de nada, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos então a imagem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha o que Deus fala, façamos. Olha o que Deus fala, Ele não estava sozinho, porque o Pai e o Filho já andavam juntos. A palavra já estava junto com Ele, que desceu no meio de nós. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Deus não fala para fazer imagens, escultura. Deus não fala para fazer imagem de ninguém. Deus não fala para a gente adorar o ser humano. A gente não tem que adorar o homem. A gente tem que amar o próximo, respeitar. Por isso que fala no segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você vai amar o teu próximo. Você não vai prejudicar o teu próximo. Você não vai praticar feitiçaria para o teu próximo. Você não vai ter inveja. Você não vai roubar. Você não vai desejar a mulher do teu próximo. Você não vai cobiçar as coisas do teu próximo. E o primeiro mandamento, que não é para fazer imagem, escultura, nada que se assemelhe, que está no céu, na terra e nem nas águas. E essa nação está debaixo de maldição por causa disso. Porque tiraram uma deusa de dentro das águas, levantaram uma padroeira, como rainha do céu e da terra. É idolatria. Está praticando idolatria. Por isso que o povo está perecendo. A nossa nação está sofrendo.
Porque a nossa nação está parecendo por causa da idolatria. Está na mão do ímpio. Fazendo o que quer agora. Tirando sua liberdade. E o povo está dormindo. Estão tirando a sua liberdade, mas por causa do quê? Do pecado. O pecado da idolatria. Que é o pior. Porque a idolatria, ela traz feitiçaria, ela traz adultério. O espírito da idolatria traz isso para dentro de casa. Traz para a nação. E olha como é que está a situação da nossa nação. Aí tem gente que não gosta da mensagem. Não, está pegando pesado, está falando mal, falando a verdade, porque está na palavra. Por isso que nossa nação sofre e perece, por causa da idolatria. Não é só essa deusa, mas também ao dinheiro, a mamão. O Deus do dinheiro. Então a idolatria não se refere só em mais cultura. Idolatrar o dinheiro, apego às coisas materiais, exaltar o homem como se ele fosse Deus, como aconteceu em 2022. Colocaram o Bolsonaro como se fosse um Deus. É um mito. Levantaram ele nos altares das igrejas. Olha a consequência do pecado. Ah, já que meu povo quer isso, tá bom. Aí permitiu um ímpio ali no poder. Por causa do quê? Do pecado. Levantaram o homem como um Deus. Começaram a idolatrar o Bolsonaro. Um comedor de arroz e feijão igual nós. O ser humano também tem falhas. Não é perfeito. O homem não é perfeito. Só Jesus é perfeito. O Santo dos Santos. Ele é perfeito. Por isso que nós estamos perecendo. E se o povo não acordar, a nossa liberdade estará em jogo. Não é só a minha não, a tua também. Na hora que se instaurar o comunismo mesmo, aí vocês vão ver. Eu quero ver se você vai ter liberdade de ouvir essa mensagem aqui, ó. Esse tipo de mensagem você não vai mais ouvir. Sabe por quê? Porque eles vão criar leis para proibir. Já estão tentando. Lá na Câmara Municipal de Araçatuba, eu fiquei sabendo que uma mulher, sábado, que eles estão querendo proibir de falar de Deus. Então daqui um dia até as igrejas não vão mais poder falar de Deus. Vão proibir de falar do Evangelho. Você quer isso para a tua vida, para a tua família, os seus filhos, os nossos netos? Perder a liberdade? Enquanto a nação não se levantar, enquanto o povo não acordar, enquanto a igreja também, que devia estar fazendo o que nós fazemos na rua, que podia estar preparando pessoas para estar aqui pregando, exortando, mas não tem coragem, são igreja morna, pessoas mornas, dizem que você deve ser crentes, dizem ser fiéis, mas são mornos, ficam sentados no banco dos templos. Jesus fala, ide e pregue no Evangelho, não é para ficar sentado nos bancos, ide e pregai o meu Evangelho. Isso é igreja morna. Igreja morna. Sabe o que Deus faz com a igreja morna? Vai vomitar da boca dele. Deus vai vomitar da boca. Vem, Bernardo, vamos! Se você acompanhar a geopolítica, você nem sabe o que está acontecendo. Vem, Bernardo! Porque a mídia não fala tudo. A mídia ela é controlada pela maçonaria. A mídia só fala somente o que eles permitem. Assim como certos pastores, quando você vai pregar dentro de um templo, se você for pregar a verdade, ele fala, não, tem que pregar o que nós quer. Você tem que pregar o que o Espírito Santo manda, não é o que o pastor mandou. E o pastor é Jesus. Se Jesus mandou pregar isso, por que eu tenho que pregar o que o outro pastor mandou? Homem, tem que pregar o que Jesus manda, o que o Espírito Santo manda. É como se diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acorda, desperta,
Porque a nossa liberdade, a tua liberdade está em jogo. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe esta manhã, abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família. Mas acorda, desperta, porque o engano está acontecendo. E muitos não estão percebendo, por trás dos bastidores, o que está acontecendo. A verdade é que Deus ama a verdade e a sinceridade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha pro diabo fazer festa e causar